Olá, criptomaníacos! Hoje estou aqui para pedir desculpa a vocês. Eu queria ser um canal que traz aquela previsibilidade, como o Me Poupe da Natália Arcuri, como o Samidana, sabe? Aquela certeza que você tem de que vai perder dinheiro toda semana, pouquinho a pouquinho, que te permite ter ali um planejamento financeiro. Você sabe que pode comprar carne moída, botar na geladeira, que você vai comer essa carne moída ao longo da semana. Mas não, eu crio um canal desse completamente volátil, completamente maluco, onde você fica rico de uma semana para outra. O que você vai fazer com miojo na despensa? E o que falar daquelas férias compradas para o Espírito Santo? Do nada, cancela e vai para Ibiza. Só dor de cabeça. Faz um financiamento para o Numile e termina com Porsche. E agora? Como é que coloca a escada em cima do Porsche? Não tem nem jeito. Esse não é um canal saudável. Por isso que eu falo, tem que se desinscrever daqui. Tem que sair fora daqui. Vai para a previsibilidade da perda fixa ou da perda variável. E a sua vida ela vai ficar toda certinha. Quem mandou dar ouvidos para um cara que faz vídeo sobre dinheiro? Bebendo. Não pode dar certo. O nome do canal tem maníacos no nome, dá tudo errado. Agora, o que fazer com todo esse dinheiro? Já fiz cagada, já comprei ingresso pro Super Mundial de Clubes da FIFA. É Nova York, é Miami, é passeio pra lá, é passeio pra cá. Como é que eu vou gravar vídeo? Nem trabalhar eu consigo. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que você vai ficar muito rico e o seu vizinho vai ficar muito pobre. E também vou te dar pizza, tá bom? Deixa a porcaria do like aí embaixo. Vamos começar o vídeo de hoje com este gráfico semanal que eu apresentei no vídeo passado, falando para vocês que estávamos próximos de romper esta maldita linha branca que era ali a resistência da alta histórica no gráfico semanal. Que ao contrário do que você imagina, estava nos 104 mil dólares, né? Não estava nos 109. 109 foi o pavio que bateu lá no diário. Mas no semanal, a alta histórica, o fechamento semanal estava em 104. E adivinhe, tivemos o maior fechamento semanal da história do BTC justamente ontem. Fechamento da semana passada. Olha que maravilhoso, fechamos aqui em 106.520 dólares. Ai, que coisa chata. Portanto, um rompimento daquela resistência e, claro, depois de romper, como vocês sabem aqui no canal, a tendência é o preço voltar para fazer um reteste sobre aquela linha que era resistência e agora vai se provar como suporte. Exatamente o que está acontecendo. Deu aquela quedinha, chegou a pegar aqui em 102 e voltou a subir, o que está comprovando o rompimento. Ai, meu Deus, eu não estou preparado para ser rico agora. E o fechamento mais alto não aconteceu somente no gráfico semanal, aconteceu também no gráfico diário. Como vocês podem ver aqui, tivemos uma vela completa fechando lá em 106.500 dólares, portanto, a mais alta da história. E aquele movimento exatamente como previsto por mim, imitando o que a gente teve lá no final de 2024, né? Rompimento da estrutura amarela, esse triângulo amarelo, né? E aí sobe, faz um reteste, boom, e sobe com tudo, e depois, olha só o que aconteceu. Olha só, uma correção antes da explosão, exatamente o que vimos acontecer. Hoje está tudo, pessoal. Parece que é uma foto, né? É uma cópia do que aconteceu no movimento anterior, no final de 2024. Para piorar, hoje, quando o preço foi lá para 102 mil dólares, eu fiz a loucura de entrar na Quant Fury e comprar Bitcoin. E aí aconteceu, fiquei mais rico ainda. Que é uma desgraça, parece uma maldição de ganhar dinheiro esse Bitcoin. Tá aqui provando para vocês, como sempre, né? Dia 19 de maio, também conhecido como hoje, fiz aqui uma compra de 12 mil dólares, convertendo, né, de Tether para 0,1172 BTCs, mostrando aí que eu comprei mais ou menos ali por 102 mil dólares. Já está, como vocês viram ali, acima de 105 mil dólares. Então é difícil você não ganhar dinheiro com BTC. Como eu disse em vídeos anteriores, já está tudo preparado aqui na Quant Fury para eu abrir uma posição alavancada em BTC quando tivermos ali o rompimento deste canal. Então você também fique preparado, já faça a sua conta na Quant Fury. O link está aqui embaixo na descrição ou no QR Code que aparece aqui, aponta o celular, porque você tem várias vantagens com o meu link. Inclusive, no seu primeiro depósito acima de 50 dólares, você ganha recompensa em BTC. E como o Bitcoin Pizza Day acontece nessa semana, sim, a comemoração do dia que tivemos a primeira transação com o Bitcoin, né, para a compra de 2 pizzas. Então acontece a comemoração nessa semana, resolvi dar muitas pizzas para vocês. Estamos ganhando dinheiro, então vamos distribuir.
Como que vai funcionar? Vem na descrição, tem um formulário. Você tá vendo aí, ó, o Guilherme bonitão com a sua roupa de astronauta, a bandeira de Bitcoin. Você vai preencher nome, e-mail, celular, quero participar. Preenchidinho o formulário, você entra no nosso grupo de WhatsApp, que também está na descrição. É logo o link na sequência, tá? Formulário, WhatsApp, e aí o que vai acontecer? Aparece aqui, ó. Vencedor vai levar 1 ano de pizza grátis. Eu sou maluco mesmo. 1 ano de pizza grátis, tá? Em ticket aí, ó, do iFood, cupom do iFood. 1 ano de pizza grátis pro vencedor e mais 4 ganhadores vão levar R$100 no iFood, tá? Então são 5 vencedores aí, sendo que o primeiro vai comer pizza pro resto da vida. Como vai funcionar o sorteio? Está aqui. Você tem até o dia 22 de maio, portanto, atenção, é essa semana, hein? 22 de maio, 5 da tarde, para fazer o seu cadastro. E aí você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, que tem atualizações diárias sobre o mercado cripto. E no dia 22 de maio, entre 5 da tarde e 7 da noite, faremos o sorteio dos vencedores. Somente quem estiver no grupo de WhatsApp vai ver esse sorteio, vai ter o resultado desse sorteio, tá? Então, formulário mais WhatsApp aqui embaixo e você vai comer pizza até sua esposa reclamar do tamanho da sua barriga. Agora vamos entender por que você vai ficar rico e o seu vizinho vai ficar pobre. Na tela vocês têm aqui o crescimento de um investimento de $10 mil durante a pandemia, lá em 2020. Então imagine o cidadão que é conservador e que quer ali proteger o dinheiro dele durante a pandemia. O que ele fez? Ele pegou $10 mil e colocou ali em títulos de longo prazo do governo americano, né? US Government Bonds. E o que aconteceu com o dinheiro dele de lá para cá está no gráfico. Ou seja, os $10 mil lá da época da pandemia, em 2020, se transformaram em somente $6 mil hoje. Não protegeu porcaria nenhuma. Agora, fosse ele um inscrito da Criptomaníacos, um maníaco inscrito nesse canal, ele teria um grande problema. Porque os mesmos $10 mil colocados em Bitcoin, investidos em Bitcoin, no mesmo momento, seriam transformados hoje em $106 mil. Ai, meu Deus do céu. Olha a dor de cabeça. Mas lembrem, o Samidana vai te falar o quê? O Bitcoin é volátil, é especulativo, é perigoso. Já essa maravilha aqui de títulos do governo americano, pô, uma coisa conservadora, uma coisa quase sem risco. O que vimos ali no gráfico anterior é o que chamamos de poder da inflação, da destruição, da diluição do seu poder de compra, que nos Estados Unidos, aqui historicamente, é de cerca de 2% ao ano. Isso significa que num prazo aqui de 20 anos, você perde 1/3 do seu poder de compra. É uma coisa surreal. De pouquinho em pouquinho, né, continuamente perdendo valor de 2%, você perde 1/3 do seu patrimônio em 20 anos. É por isso que eu falo, é previsível. Olha que gostosinho que é. É você saber que vai empobrecer certinho mês a mês e vai poder comer tranquilo a sua carne moída que está na geladeira. Mas isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente sabe que a inflação é maior. A inflação, ela fica aqui entre 5% e 10% ao ano. Isso aqui significa o seguinte, 5% ao ano, em 20 anos, você perdeu 60% do seu patrimônio. 10%, você perdeu 85% do seu patrimônio. No Brasil, é algo em torno disso, tá? Na metade do caminho entre esses dois indicadores. Lembrando que a inflação divulgada pelo governo é uma inflação manipulada, não é a inflação real. É isso aqui que impede com que você tenha sucesso, com que você consiga crescer, se desenvolver. Você sempre será um escravo do Estado, já que a inflação nada mais é do que uma transferência de dinheiro da sua carteira para a carteira do político, para a carteira do Estado, né? De 2 em 2, de 5 em 5%, eles vão tomando essa riqueza de você sem que você perceba. É um imposto invisível. E mesmo com tanto dinheiro, a dívida pública estatal só cresce. Eles não conseguem se manter nem te roubando de forma contínua. E aí nasce uma solução também para o Estado. O Bitcoin não é uma solução somente para a sua carteira, é também uma solução para a dívida estatal. Por exemplo, vimos a postagem do presidente de El Salvador sobre a carteira de Bitcoin de El Salvador, do país El Salvador, e olha que coisa maravilhosa, né? Ele ganhou somente 124%. Isso, uma valorização de 124%. El Salvador, que ficava com o pires na mão pedindo esmola para o FMI, de repente conseguiu ganhar
ganhar 357 milhões de dólares somente por ter Bitcoin. Será que isso aqui é um incentivo suficientemente grande para El Salvador permanecer com o Bitcoin, ou eles vão mudar de ideia? Não, vamos abandonar esses milhões e milhões de dólares que fazemos com Bitcoin e vamos voltar à dívida, ao endividamento contínuo junto ao FMI. É por isso que o Bitcoin é inevitável. Quem coloca a mão nele fica rico. Claro, se você tiver a paciência de aguentar as quedas, porque nada sobe de forma contínua. Temos correções. Aguentar 1 ano, 2 anos sofrendo não é para qualquer um. Como vimos, o que gera essa perda de poder de compra contínua é a desvalorização, é a diluição das moedas, as moedas valendo menos e menos. E isso está acontecendo com o dólar americano. Olha aqui o gráfico, né, do valor do dólar, o famoso DXY, e o dólar que vinha aqui subindo, ele desabou, né? Saindo lá da região de 110 no DXY e veio aqui embaixo, chegando a bater abaixo de 100. E depois de romper o suporte, esta linha preta, estão vendo aqui, o que acontece? O contrário, né? Esse rompimento faz um reteste agora numa linha que era suporte, agora vai ser testada como resistência. Falhando, a tendência é uma queda na altura desta seta aqui, deste canal aqui, né? Que levaria o dólar aqui para o patamar de 91 no DXY. E quanto mais o dólar perde valor, mais o Bitcoin ganha valor sobre o dólar. E com o dólar valendo menos, você precisa de mais dólares para comprar as mesmas coisas. Isso gera o quê? Impressão de dinheiro, redução de taxa de juros, aumento da liquidez global. Famoso M2, que é o que estamos seguindo aqui no canal Criptomaníacos, correto? Então o M2 é esta linha amarela clarinha aqui, que já disparou porque está aqui atrasado em 81 dias, como vocês sabem, né? E o Bitcoin continua a sua jornada acompanhando perfeitamente a linha da liquidez global. Ele bateu lá em cima em 106 mil dólares, inclusive a quedinha que vocês veem aqui depois aconteceu quando o Bitcoin caiu para 102 mil dólares. Está tudo encaixadinho entre M2 e BTC, e como podem ver aqui, a tendência é o BTC já atingir aqui, ó, 180 mil dólares lá mais para o final do ano, né? Isso aqui é uma correlação de 90%, extremamente alta entre BTC e M2. Como eu falei, você enriquece enquanto os seus vizinhos empobrecem, porque você tem Bitcoin, o seu vizinho tem shitcoin estatal, tem a porcaria do real, achando que ele está rico porque o númerozinho vai crescendo na conta do banco e ele não percebe que está sendo roubado via inflação. Então aquela porcaria daquele númerozinho cada vez vale menos, mesmo com mais númerozinhos dentro da conta. E a mesma coisa se aplica para empresas. As vizinhas das empresas que possuem Bitcoin estão ficando cada vez mais pobres. Olha aqui o gráfico da bolsa japonesa. Estão vendo aqui na 9ª posição uma empresa relativamente pequena em comparação às outras, que é a Metaplanet, uma empresa que possui Bitcoin. Isso aqui está ranqueado pelo volume no dia, e hoje a Metaplanet tem o 9º maior volume, com mais volume, por exemplo, do que a Toyota, uma das maiores montadoras do mundo. Volume maior do que SoftBank, tá? Também gigante aqui, muito atrás. Nintendo, Sony, todas elas perdendo para uma empresa que adotou Bitcoin. As vizinhas estão percebendo que tem uma novata enriquecendo ali muito mais rapidamente do que elas. O que também não é diferente da Melius no Brasil, que adotou o Bitcoin e teve uma incrível subida, como estão vendo no gráfico, de 350% de alta depois de adotar BTC. As vizinhas não gostam muito dessa história, né? Bando de vizinho invejoso. E o que o invejoso vai fazer? Ele vai querer copiar você, né? Você comprou lá um carro, ele vai querer comprar o mesmo carro. Você pintou a casa de amarelo, ele vai querer pintar a casa de amarelo. Você comprou Bitcoin, ele vai querer comprar Bitcoin. E tomara que eles façam isso, porque eu não quero ninguém sofrendo. Olha aqui o tamanho da dívida pública americana, tá? Vocês estão vendo essas linhas aqui subindo, né? Que é o endividamento do governo americano, que já chega nos patamares lá de 1945. Com uma única diferença. Em 1945, estávamos passando por uma grande guerra mundial. Nada é mais caro do que uma guerra. O país começa a imprimir dinheiro feito maluco para sustentar uma guerra. Mas agora a gente não tem guerra nenhuma. Isso explica que a guerra que a gente está passando agora é a destruição do dólar como moeda de reserva, a destruição do dinheiro estatal. Essa é a grande guerra. E para financiar o pagamento dessa dívida impagável
dos países, o que está acontecendo? Vocês estão vendo aqui os títulos de longo prazo dos governos subindo absurdamente. Então aqui, Alemanha 10 anos, França 10 anos, Reino Unido 10 anos, Espanha 10 anos, todos eles estão subindo de forma absurda. O dos Estados Unidos, por exemplo, já passou de 5%. É uma medida emergencial que mostra a situação grave nos cofres dos governos. E a tendência para evitar que esses juros disparem para 10%, 15%, 20% é que os bancos centrais precisem imprimir dinheiro ou baixar taxa de juros. Então é uma pressão muito grande, por exemplo, para o Fed finalmente baixar taxa de juros. Como, por exemplo, aconteceu na crise global de 2008 e na crise global de 2020. E sabe o que aconteceu quando o governo começou a imprimir dinheiro? Olha aqui para a tela. O S&P 500, ou seja, o índice de ações dos Estados Unidos na cor cinza, e na linha vermelha a liquidez injetada pelo Fed. Notem que lá na crise de 2008, o que acontece? O Fed abre a torneirinha, baixa a taxa de juros, bota dinheiro no mercado e a linha vermelha ela sobe de forma vertical, absurda. E aí, notem que logo após a injeção de dinheiro, o que acontece com a Bolsa Americana? Ela se recupera em V. Depois de ter desabado com a crise, ela volta e sobe além do topo anterior, né? Dispara de forma absurda graças à ajudinha do Banco Central. Lá em 2020, pandemia global, o que acontece? Estão vendo as ações derretendo aqui, mas a linha vermelha mais uma vez sobe na vertical. O Fed, o Banco Central, injeta dinheiro na economia. E mais uma vez, vemos uma recuperação em V da Bolsa Americana, né? Ela estava lá embaixo, ela se recupera e não volta para o mesmo patamar. Ela ultrapassa e vai encontrar um topo lá em cima. E agora, com todos esses problemas que estamos vendo atualmente, o que vimos com a Bolsa foi esta queda aqui, tá vendo? Olha só, um vale sendo criado na Bolsa Americana e o Fed ainda não fez nada. Notem a linha vermelha de liquidez do Fed, de injeção de liquidez do Fed, caindo. Tá? Ainda está caindo, mas a Bolsa já começou a se recuperar. Por quê? Porque o Donald Trump está fazendo acordos lá com a China, acabando com o tarifaço global, isso deu uma aquecida no mercado. Mesmo sem o Fed fazer nada. Imaginem se o Fed abrir as pernas. Se ele começar a injetar dinheiro na economia, qual será o impacto para a Bolsa? E não somente para a Bolsa, para outros mercados de risco, como Bitcoin e criptomoedas. É por esse motivo que eu acho que o momento atual, esse segundo topinho que estamos vendo aqui, ele é mais parecido com este momento de 2020 aqui embaixo, antes da explosão de preço, do que com este círculo azul, o segundo topo que tivemos lá em 2021, marcando o final do ciclo de alta. Olhem que graficamente você pode falar, pô, tá muito parecido, né, esse círculo vermelho atual com esse círculo azul. Mas não, pessoal. Tecnicamente, existe uma grande probabilidade de ainda estarmos aqui neste primeiro círculo vermelho lá embaixo. E eu posso usar este indicador amarelo, o Mayer Multiple, para provar isso para vocês. Notem aqui que lá em 2020, na pandemia, onde estava o Mayer Multiple? Ele estava aqui abaixo de 0, exatamente como estamos agora. Notem os dois círculos tracejados em preto aqui, né? Estão vendo a gente abaixo de 0 agora, e lá em 2020 também estávamos abaixo de 0. O que acontece na sequência com o rompimento deste patamar 0 é a explosão em 2021, fazendo o preço do Bitcoin, que é a linha preta lá em cima, explodir, né? Sair aqui de um fundo do poço e ir lá no topo bater uma alta histórica. Um salto absurdo, tá, pessoal? Estamos falando aqui de $5.000 para $60.000, uma coisa absurda. E aqui estamos prestes a ver o mesmo movimento, principalmente com o Fed dando uma ajudinha, né? Abrindo a torneirinha e essa explosão acontecendo. Vai gerar 10 vezes de aumento como lá em 2020? Acho improvável, mas podemos esperar uma grande valorização para o BTC. Dobrar de preço? Triplicar de preço? Sim, é possível. Então convide o seu vizinho invejoso para o Bitcoin, enquanto é tempo, porque ele vai querer comprar, sabe quando? Quando estiver lá no topo, lá numa alta história, $200.000, ele vai querer entrar e vai botar a culpa em você. Então fala assim, entra antes, entra agora ou não entra mais, porque eu cansei de ter vizinho pobre. E aproveita e dá aquela carne moída que está na geladeira pro teu vizinho, porque ele está precisando. Muito obrigado, vamos que vamos e até a próxima.